Fala aí, irmão Adilson, é verdade, eu já acabei, eu falei por cima aí um pouco isso aí, mas no estudo que eu faço da serpente, que na verdade isso aqui não é estudo da serpente, né? Isso aqui era uma reflexão que eu estava trazendo. O estudo da serpente, eu falo sobre esses textos aí, né? Eu comento esses textos, mas o que o irmão está falando é aqui eu vou ler aqui na Bereshit, na Gênesis. Aqui fala da queda de Adão e Eva, que o irmão está citando aí. Olha que interessante aqui, deixa eu ver se está aqui. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e em seguida entrelaçaram folhas da figueira e fizeram cintas para se cobrir. Aí aqui mais para baixo, então eles ouviram a voz de Yahvé falando com eles e tiveram vergonha, né? E tentaram se esconder da presença de Yahvé no meio das árvores. Então, aqui era só eles dobrar o joelho e pedir perdão para Yahvé, mas eles não pediram perdão. O texto aqui fala que eles tentaram se esconder. O que é isso? Ocultaram o pecado, né? Em vez deles falarem com Yahvé e confessar o pecado, eles ocultaram o pecado. E isso que trouxe, digamos assim, a morte para eles. O pecado não confessado gera morte, né? Então, ele vai dizer assim: comeste do fruto da árvore? É para só eles falar, comemos, né? E ele fez o papel de Satanás aqui, olha o que ele fez. Replicou o homem, o Adão. Foi a mulher que me deste. Então ele acusou logo a mulher. Ou seja, ele não confessou o pecado. Ele preferiu acusar a mulher. E a mulher acusou ele. Então, você vai ver que ele acusa a mulher. Digamos que foi a primeira briga de casal da história da humanidade. Entende? A primeira briga de casal. Porque o Yahvé fala que se o homem não tratar bem sua mulher, nem as suas orações é aceito. Então, quando Adão ele aponta a mulher dele, que é a parte mais frágil, e acusa ela, ele está acusando ele mesmo. Por quê? Porque a palavra diz que tornar-se ao homem uma só carne. Então, se ele falou mal da mulher, ele está falando mal dele. E a mulher fala, foi a serpente que me enganou. Quem era a serpente que enganou ela? Adão. Porque Adão era a imagem de Yahvé. Quando ele quer ser igual a Yahvé, e a Eva conversando com ele, ela abre o conhecimento, e ambos querem ser como Yahvé, eles pecaram. Então aqui vai dizer assim, né? Replicou, foi a mulher que me deste. Então Yahvé inquiriu a mulher, Yahvé perguntou à mulher: o que é isto que fizeste? E retardiu a mulher, ela rebateu Adão. A serpente me enganou e eu comi. Quem era essa serpente que ele estava falando aqui? Era o próprio Adão. O que Adão fez, a serpente? O instinto que estava nele ali, da cobiça, do pecado. Falou, vai lá e come o fruto. Ele mandou ela comer o fruto. Ele mandou. E ela comeu, mas ele achou que o corpo dela era um. Adão achou que se ela comesse do fruto ela não morresse, então ele poderia comer o fruto. Então ela comeu o fruto, só que ele não entendeu que eles eram uma só carne. Se ela cometesse pecado sozinho, ela não morreria. Mas como ela comeu com ele, eles fizeram uma cumplicidade do pecado. Quando ele come, aí como eles eram uma só carne, eles morreram. Por isso que Adão mandou ela ir primeiro comer o fruto. Ela comesse o fruto. Bom, vamos ver, se ela cair morta e morrer, aí eu não como. Mas se ela não morrer, eu como. Então ambos se enganaram. Olha que interessante. Ela trouxe o mau instinto para dentro dela, e o Adão achou que o fruto do pecado ia dar logo ali. Ela vai dominar o pecado. Poxa, ela comeu e não morreu, então ela dominou o pecado. O engano dele foi esse. Então, por que fizesse isto? Maldito é entre todos os animais.
Quem que estava entre todos os animais? Serpente e Adão e Eva. Olha só. Doméstico e és todos os selvagens. Então ele está usando a linguagem aqui da serpente na terra. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, como faz uma serpente. Mas ele não estava falando da serpente, ele estava falando de Adão e Eva. Entende? E comerás o pó da terra todas as manhãs da vida. O que é comer o pó da terra? Sofrimento na vida. Quem é que não sofre na carne, irmão? Todos os homens sofrem na carne. Estabelecerei inimizade. Quem estabeleceu inimizade? Yahweh. Estabelecer inimizade entre ti e a tua mulher. Olha aí, como que ele já muda o contexto. Ele está falando da serpente, aí ele já pula para Adão, falando que colocará inimizade entre ele e a mulher dele. Então ele está falando de quem? Ele está falando com a serpente. Quem é a serpente? Adão. Entende? Vou até ler de novo aqui, presta atenção. Ó. Por que fizesse isso? Então ele está conversando com quem? Com Adão e Eva. Porque olha o texto aqui interessante, ó. E ao inquiriu a mulher. Então ele está conversando com a mulher, correto? O que é que fizeste? Ele está conversando com a mulher, presta atenção. Retardiu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. A serpente aqui é Adão, presta atenção. Adão já tinha deixado a cobiça entrar e ele se insinuou para Eva pecar. Então ela apontou Adão e Adão apontou Eva. Agora olha que interessante. O que fizeste? Ial está conversando com a mulher. Então Ial determinou a serpente. Olha aí a parábola aí, a serpente é o próprio Adão e Eva. Olha lá. Por que fizeste isso, enganaste Eva? És maldita entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selvagens. Quem que vai ser maldito, irmão? Presta atenção. Rastejarás sobre o próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Quem que vai comer o pó da terra em todas as vidas, irmão? Os filhos de Adão e Eva, irmão. Eles vão morrer e vão comer o pó, ou seja, vão ir para a sepultura. Ial estabeleceu inimizade entre ti e a mulher. Qual é a inimizade que tem até hoje, irmão? Entre o homem e a mulher. E a tua descendência. Está vendo que ele já está falando da serpente? Ele está falando da serpente, da mulher e da descendência. Aí o Romilson, muita gente distorce achando que a Eva transou com a serpente. Não. Ele está falando de Eva, serpente e a tua descendência. Mas se você ler todo o contexto, ele está falando de Adão, Eva e a serpente, ou a tua descendência. Por quê? Adão acusou Eva e Eva acusou Adão. E a tua descendência vai morrer no pó da terra. Entenderam? Cadê aqui? Entre a tua descendência e a descendência dela quem? Da mulher. Portanto, este ferirá a cabeça. Quem que feriu a cabeça do irmão? Quem que feriu a cabeça do irmão? Caim. Caim matou Abel pela cabeça, irmão. E tu lhes pisará o calcanhar. Por que Al colocou um sinal logo na testa de Caim? Porque foi na testa que Caim acertou o seu irmão com a pedrada. Lembra lá de Davi, quando ele derruba o gigante Golias com uma pedra na testa? Estava representando ali Caim e Abel. Olha que interessante aqui. Aí ele começa a conversar com a mulher, olha. Para a mulher sentenciou Ial, multiplicarei grandemente o teu sofrimento e gravidez. Em meio à agonia dará à luz a filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido? Seguirás desejando influenciar o seu marido. Mas ele te dominará. Por quê? Porque quem dominou a mulher foi o homem, falando, vai lá e coma. Ela vai tentar a vida toda tentar influenciar o teu marido. Não é o que acontece hoje com as mulheres e os homens? Então voltou-se para o homem. Olha lá, ele não estava falando com a serpente, pessoal, mas aqui diz que ele já voltou para o homem. E ordenou, porque escutaste a voz da mulher e comeste da árvore proibida, não é? Maldito és na terra por tua causa. Não é, mas não era por causa da serpente, mas agora é por causa de Adão. Com sofrimento obterás o solo do teu trabalho,
teu alimento, todos os alimentos da tua vida. Quem é que vai rastejar no pó da terra?